Convidei hoje à noite o pastor Elias Santana para nos trazer um aspecto muito importante do livro de 1 Samuel. Você está acompanhando 1 Samuel? Você está entendendo o quanto Deus está falando e abençoando? Você tem dimensão de tudo que o Senhor está realizando ali em 1 Samuel? Está acompanhando? Né? É um livro que a gente está estudando devagar, por quê? Porque estamos saindo da época dos juízes e entrando na monarquia, e é fundamental saber tudo sobre Saul em 1 Samuel, e depois tudo sobre Davi em 2 Samuel. Então nós vamos bem devagar, para você aproveitar o máximo possível. Meu querido pastor Elias, oportunidade de estar com você, porque o povo é exigente, 8h10 já quer palavra, né? E louvado seja o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que temos essa noite de estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, né? Saímos de uma convenção abençoada, onde Deus falou nosso coração de forma profunda e poderosa. E nessa noite nós vamos compartilhar com os irmãos o texto de 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Enquanto você procura aí, eu quero fazer uma pergunta retórica para você. É possível criarmos filhos na igreja, ensinando a palavra do Senhor, ensinando-os a adorar a Deus, a fazer a vontade de Deus? É possível que essa criança que cresceu na igreja, que foi adolescente na igreja, que foi jovem na igreja, que agora na fase adulta ela vire as costas para tudo aquilo que ela aprendeu? É possível isso acontecer? É possível alguém que teve a sua infância ali com a pastora Adriana, teve a sua adolescência lá com a pastora Selma, passou pelo bravo pastor Elias, e agora, quando ia para a fase adulta, ou chegou na fase adulta, disse: não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Ia para o Heloís, ou ia para a Geise, e tomou outro rumo. É possível isso? 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo 1, diz assim, nós vamos ler do 1 ao 3. 1 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 3, diz assim: Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes em Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Queridos, quando nós lemos a história de Samuel, é uma história cativante que nos prende, né? A gente vê que Samuel é fruto de uma intercessão de uma mãe aflita que vivia a angústia de não ser mãe, e não ser mãe naquela época era algo muito terrível. Ana não podia ter filhos, sua madre estava fechada, e o próprio Senhor havia permitido que fosse assim. Mas ela ora ao Senhor, ela clama ao Senhor, e Deus atende o clamor de Ana, e Deus dá um filho para Ana. E Ana, quando faz a sua petição, ela faz a sua petição com promessa. Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu vou trazer e vou oferecê-lo ao Senhor. E quando nasceu Samuel, Ana ofereceu Samuel ao Senhor. De modo que Samuel, ao ser desmamado, ele passou a morar no templo, no tabernáculo, ter a sua vida conduzida por Eli, o sacerdote. A casa de Eli, nós sabemos que não era uma casa organizada, pelo contrário, né? Eli, o pai bonachão, deixava as coisas correr frouxa dentro de casa.
E os filhos faziam o que queria, tanto é que chegou ao extremo dos seus filhos pecarem contra o Senhor e se tornarem homens totalmente perversos, totalmente de corações endurecidos, fazendo a vontade do diabo. A Bíblia chama os filhos de Eli de filhos de Belial. É essa expressão que a Bíblia usa para identificá-los. Eram terríveis aqueles homens, Ofni e Finéias. De modo que Deus resolveu trazer juízo sobre a vida de Eli. Deus resolveu trazer juízo sobre os filhos de Eli e sobre a nação de Israel, porque isso também estava indo num caminho de perversão. E no capítulo 3, nós vemos que Deus ele se revela a Samuel. Deus chega e fala com Samuel. Deus se apresenta a Samuel, porque Samuel era alguém que Deus havia escolhido para estar ali naquele momento. Deus já não falava mais em Siló, Deus já não falava mais em Israel, mas naquele dia Deus resolveu romper o silêncio e falar com Samuel. E quando Deus fala com Samuel, é uma mensagem muito dura para a casa de Eli. Deus disse, olha, o que eu vou te dizer agora, o que eu vou fazer em Israel, quem ouvir é de tinir os ouvidos. Né? Deus disse que era terrível o que ia acontecer, e de fato foi. Os filisteus vieram, os filhos de Eli foram para a guerra, levaram a Arca da Aliança, a história os irmãos já conhecem, por isso que eu estou passando bem rápido aqui, né? Porque os irmãos já conhecem a história. A Arca foi roubada, os filhos de Eli morreram na guerra, não é isso? E o velho Eli, quando soube de toda essa notícia, ele cai da cadeira, e ele quebra o pescoço, ele morre. Ele morre. A nora de Eli tem um filho, estava prestes a dar à luz, entrou em trabalho de parto diante do choque, e o filho nasceu e ela morreu. E antes de morrer, ela conseguiu dar o nome para o filho. Ela disse, o nome dele vai ser Icabode, ou seja, foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória. Tão terrível foi o episódio. Fora tudo que aconteceu. E, quando isso acontece, a arca é roubada, Siló também não foi poupado. Quando lemos os textos de Jeremias, lá também de Reis, nós entendemos que Siló, ela foi devastada. Siló foi devastada. E até o capítulo 3, a gente ouve falar sobre Samuel, mas a partir daí, a partir do capítulo 4, Samuel some da narrativa. Não se ouve mais falar de Samuel. Samuel só vai reaparecer na narrativa 20 anos depois, lá no capítulo 7. Porque durante esses 20 anos, o povo está passando por uma dificuldade terrível. A Arca da Aliança não está mais com eles, também ficou na mão dos filisteus, mas depois a Arca foi recuperada, e a Arca também não volta mais para o santuário, para o tabernáculo, a Arca fica na casa de meu nome? Abimeleque? Abinadab. É tanto Abi, né, que a gente às vezes se perde nos Abi, mas esse aqui é o Abinadab. A arca fica na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim, entendeu? E o povo fica desolado, É nesse momento, no capítulo de número 7, que Samuel reaparece na narrativa. Aí já não é mais o Samuel menino, 20 anos já se passaram. Já é o Samuel adulto, já é o Samuel maduro, provavelmente casado, provavelmente já pai de filhos. A Bíblia não entra nesses detalhes. Reaparece o Samuel. E Samuel, ele ajunta o povo de novo lá em Mispa. E esse ajuntamento, alguns estudiosos dizem que é o momento em que Samuel ele assume de fato a liderança do povo. Porque ali Samuel chama o povo a um arrependimento. Chama o povo a um conserto com Deus. Ali em Mispa, você vê no capítulo 7, que Samuel ele pede para que o povo joguem fora os ídolos. Deixe a idolatria. E não só deixe a idolatria, mas que se volte para o Senhor. Que o coração deles se voltem para o Senhor. Que eles se arrependam dos seus pecados, com sinceridade. E ali foi oferecido sacrifício, foi feito um jejum, o povo de fato se arrepende, o povo de fato se volta para Deus, porque o povo olhava para Samuel e via que Samuel era alguém escolhido por Deus. Desde o dia em que Deus deu a visão para Samuel, e essa visão se cumpriu, o povo passou a acreditar no chamado de Deus para a vida de Samuel. Está registrado lá no capítulo de número 3. Samuel, ele tinha uma credibilidade diante do povo, como profeta de Deus, como escolhido de Deus, e ele assume agora, de fato, a liderança do povo.
E Samuel, então, ele agora vai conduzir o povo. Ele chama o povo. E Deus começa a abençoar o povo através da vida de Samuel. Primeiro, Deus dá vitória ao povo diante dos seus inimigos, dos filisteus. Deus não permite mais que os filisteus agora perturbem a nação de Israel, enquanto Samuel estiver por ali. E outros inimigos também se rendem e não vão mais perturbar. Então, durante o período em que Samuel está governando o povo vai ter paz. O povo vai ter paz. E é interessante observar que Samuel, ele agora não está mais em Siló, ele mora em Ramá. Ele voltou para a casa dos pais, ele voltou para a sua cidade natal, ele está morando em Ramá. Mas mesmo estando em Ramá, uma vez por ano, Samuel saía e andava por todo Israel, cumprindo o seu papel de juiz e de sacerdote do povo, oferecendo sacrifício, ouvindo as queixas do povo, julgando a causa do povo. Ele passava por Betel, passava por Mispa, passava por outras cidades também, fazendo essa peregrinação. Está aqui no capítulo 7, no final do capítulo 7, diz no versículo 16, cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Mispa, decidindo sobre as importantes questões de Israel em todos esses lugares. Então ele passava julgando o povo. Era uma missão difícil, mas ele fazia essa caminhada todo ano. Todo ano. Durante toda a sua vida, ele julgou Israel, diz a palavra do Senhor. No capítulo 8, quando chegamos no capítulo 8, alguns estudiosos dizem que aqui já havia se passado mais 20 anos, depois daquele encontro em Mispa, quando Samuel se apresenta e se coloca como líder do povo. Samuel aqui já é idoso. Samuel aqui já não é mais nenhum jovem e também não é mais o homem maduro, já é o homem mais maduro ainda. Ele já é um idoso, né? E Samuel já está velho, já não tem mais muita disposição para fazer a obra como tinha antes. Então a Bíblia diz que ele destaca, ele separa seus 2 filhos para o auxiliar. Ele chama esses 2 garotos, esses 2 rapazes, esses 2 homens, eu não sei qual era a idade dos filhos de Samuel nessa época, provavelmente já eram adultos, né? Certamente já eram adultos. E Samuel separa esses 2 para servir ali em Berseba. Berseba não era qualquer lugar. Berseba era uma cidade que ficava no extremo sul de Israel, era o limite sul de Israel, né? Já perto lá do deserto do Negueb, mas era uma cidade importante. Era uma cidade que tinha um conteúdo histórico muito grande para Israel, por causa dos patriarcas que por ali passaram, que ali abriram postos, que ali residiram. Tanto Abraão como o próprio Isaque, que também habitou ali. Alianças foram feitas ali, postos foram abertos ali. Então, Berseba era um lugar importante para Israel. E os filhos de Eli, os filhos de Samuel, foram destacados, foram designados para servir como juízes ali naquela região, servir como juízes em Berseba. Os 2 filhos de Samuel. E é interessante porque se Samuel ele pega os filhos e ele destaca os filhos para uma missão tão importante, é porque ele via nesses filhos capacidade para isso. Como pai, ele deveria saber das condições de seus filhos, imagino. Tanto é que ele coloca esses 2 exatamente ali para exercer a função que era dele, Samuel. Talvez porque acreditasse que seus filhos eram homens de Deus e fariam a coisa correta. Você pode pensar de forma diferente, mas é assim que eu penso. Porque o pai, ele olha para o filho e ele sabe das condições do filho. Ele não vai dar para o filho algo que ele acha que o filho não tem a menor condição de fazer. Se eu colocar ali, vai ter problema. Mas ele fez isso, ele coloca os filhos dele ali para servir ali em Berseba. Agora, quem eram os filhos de Eli? É engraçado, né? Porque essa sucessão hereditária de juízes, ela não existia em Israel. Essa sucessão de, meu pai é juiz, eu agora vou ser o juiz depois que meu pai morrer, isso não tinha em Israel.
Você lembra de Gideão, quando ele venceu a batalha, lá no capítulo 8 de Juízes, capítulo 8, versículo 22 e 23, o povo chega para Gideão e ele diz, olha, reina sobre nós, você, depois seus filhos, depois seus netos. Qual foi a resposta de Gideão? Não, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos. Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor. Quem é rei sobre vocês é o Senhor. Quem vai governar sobre vocês é o Senhor. Então, não existia essa hereditariedade. Mas Samuel aqui, ele coloca os seus filhos como juiz, né? E quem eram os filhos de Samuel? Quem eram os filhos de Samuel? A Bíblia diz que Samuel teve 2 filhos. O mais velho, o primogênito, chamava-se Joel. O segundo filho, mais novo, chamava-se Abias. Joel e Abias. Agora, a descrição que a Bíblia faz desses rapazes, é difícil você ler essa descrição e não se lembrar dos filhos de Eli. É difícil você ler a descrição e não se lembrar dos filhos de Eli. Olha, capítulo 8, versículo de número 3. Diz assim, entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Quando você lê isso aqui, você lembra dos filhos de Eli, né? Leva a nossa memória exatamente a pensar nos filhos de Eli. Primeiro, porque ele diz que os filhos de Samuel, eles não andaram no caminho do seu pai. Eles não serviram ao Senhor da forma como Samuel servia. Deixar de andar no caminho do seu pai era exatamente não honrar o Senhor como Samuel honrava. Não temer ao Senhor da forma como Samuel temia ao Senhor. Não ter uma vida de obediência a Deus como Samuel tinha uma vida de obediência a Deus. Os filhos de Samuel, eles tomaram outro rumo em relação a Deus, em relação às coisas espirituais, em relação ao temor a Deus, a reverência e a santidade diante de Deus. Eles não seguiram o caminho do seu pai. Não se tornaram pessoas de moral ilibada. Não se tornaram homens justos. Pelo contrário, eles foram tomados pela avareza. Eles foram tomados pela ganância. Eles eram loucos por dinheiro. Eles eram loucos por dinheiro. Eles se vendiam facilmente. E como líderes do povo, tanto políticos como tanto líderes políticos como religiosos, aqueles homens estavam ali para julgar o povo, para orientar o povo, para julgar as causas do povo, mas eles se deixavam vender, aceitavam suborno. É aquele negócio, né? Estamos diante de uma demanda. A tem razão, B não tem, mas quem pagar mais leva. Quem pagar mais leva. Está claro que A tem razão, mas aqui, quem manda é o dinheiro. Quem pagar mais leva. Então ele estava subvertendo o direito do povo, estava subvertendo o direito, agindo de forma injusta. Esses eram os filhos de Samuel. Estes eram os filhos de Samuel. Homens de coração totalmente afastados de Deus. Sabiam que o que eles estavam fazendo era para o Senhor. E mesmo assim tiveram essa postura diante do povo de Deus. Diante do povo de Deus. Ao invés de julgarem a causa com justiça, eles estavam pervertendo o direito do povo. E a pergunta que a gente faz diante dessa realidade é: será que Samuel errou na criação dos seus filhos? Será que Samuel falhou em algum ponto? Porque, irmãos, todos nós somos passíveis de errar como pais. Não existe a super família maravilhosa, perfeita. Todos nós somos capazes de errar. Eu posso errar na criação dos meus filhos.
Ou talvez já tenha até errado, em algum ponto, em algum aspecto. Samuel pode ter errado na criação dos seus filhos, porque ao contrário do que a Bíblia diz de Eli, que a Bíblia olha e diz assim, Eli errou na criação dos seus filhos. Deus chega e diz, Eli foi omisso, Eli tinha que ser mais duro com seus filhos, e ele não foi. Eu vou trazer juízo porque Eli deixou a coisa correr frouxa, Eli foi conivente, Eli errou. Isso fica claro quando você lê a história de Eli. Ou alguém tem alguma dúvida de que Eli errou na criação dos filhos? Não há dúvida. O próprio Deus chega e diz, olha, eu vou trazer juízo porque Eli foi frouxo na criação dos seus filhos. Eu esperava de Eli uma posição mais enérgica, que ele não somente passasse a mão na cabeça dos filhos dele, mas ele não tomou essa posição enérgica. Agora, de Samuel, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz nada. A Bíblia não diz se ele foi um bom pai, ou se ele foi um pai ruim. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala que se Samuel foi um pai, assim como foi Eli, se Samuel de fato errou na criação dos filhos. Então, diante da ausência desse posicionamento bíblico em relação a Samuel, como existiu em relação a Eli, nós podemos, irmãos, nos posicionar aqui de duas formas. Nós podemos ter duas posições, né? Podem ser consideradas aqui. A primeira delas é, ou Samuel nada aprendeu com os erros de Eli, porque Samuel estava lá na casa de Eli quando tudo acontecia, e Deus falou exatamente para Samuel o que ele ia trazer de castigo sobre a vida de Eli, e por que Deus iria tomar aquela providência em relação à casa de Eli. Ou Samuel, depois de ouvir tudo isso, depois de vivenciar tudo isso, não aprendeu nada com os erros do sumo sacerdote Eli, né? E acabou por repetir esses erros na criação dos seus filhos, né? Ou ele, de fato, criou seus filhos de modo correto, e estes, depois de adulto, se perverteram. Das duas, uma. Pode ter acontecido. Ou ele errou, de fato, porque ele, mesmo tendo vivido toda aquela situação, ele ainda entrou pelo mesmo caminho de Eli, né? Talvez Samuel tenha, quando nós olhamos à luz da nossa primeira consideração, né? Se Samuel de fato errou e entrou pelo caminho de Eli, né? Talvez, né? Samuel ele tenha se perdido em algum ponto dessa jornada sua como juiz de Israel. Porque Samuel tinha uma atividade muito longa, muito árdua, muito estressante. Ele tinha que sair de casa todo ano e caminhar e andar por toda a nação de Israel. Samuel foi um dos juízes que mais uniu o povo de Israel. O povo vivia dividido, cada um tinha sua liderança. Cada juiz se levantava de um determinado povo. As guerras eram separadas, tanto é que tinha que chamar a tribo tal para ajudar a tribo tal numa guerra aqui, porque o pau estava quebrando e o povo estava separado. Mas Samuel não, ele conseguiu juntar o povo. E talvez Samuel ele tenha, de alguma forma, se perdido em relação aos seus filhos. Ficou muito tempo ausente, muito tempo fora de casa, envolvido com a obra, envolvido com as coisas de Deus, fazendo a obra do Senhor. Né? É interessante porque os anciãos de Israel, quando eles procuram Samuel aqui no capítulo 8, e eles vão pedir um rei para Samuel, uma das causas que eles levantam para justificar esse pedido é exatamente o fato de Samuel já estar velho e de que os filhos de Samuel estão pervertidos, não seguem o caminho de Samuel. Então, se aqueles homens conseguiam ver isso, será que Samuel também não conseguia ver? Que seus filhos estavam tomando outro caminho? Se aqueles líderes do povo conseguiam observar esse comportamento ruim dos filhos de Samuel, será que Samuel também não conseguia observar isso? É provável que ele também, como pai, soubesse.
Talvez Samuel tenha realmente passado muito tempo longe de casa, envolvido com a obra de Deus, com a obra que Deus havia lhe entregado, percorrendo todo aquele circuito que ele tinha traçado, de cidade em cidade, para julgar o povo, para ouvir o povo, para fazer a obra do Senhor. Samuel teve um grande chamado e uma grande missão que Deus colocou em sua mão. Estava vivendo um momento crucial da história de Israel, era exatamente um momento de transição de governo em Israel. Deus o levantara para uma missão muito importante. Era um homem que foi um homem usado de forma gloriosa pelo Senhor, como profeta e como sacerdote do Senhor. Teve o seu ministério reconhecido no meio do povo de uma forma grandiosa. Porém, seus filhos, ele não conseguiu levar a ter a mesma fé que ele tinha no Senhor. Ele não foi capaz de levar os seus filhos a ter a mesma intimidade, a mesma comunhão com Deus que ele, Samuel, tinha. E isso acende na nossa vida uma luz amarela, porque Deus nos chamou para a sua obra. Deus nos deu responsabilidades na sua obra. E não é um nem dois que a gente vê que, às vezes, se envolve com a obra do Senhor, se envolve com o reino de Deus, mas esquece a família, deixa a casa de lado, deixa a família de lado. Prioriza o reino de Deus. Talvez não, com certeza, cheio de boa intenção, com o coração totalmente voltado para Deus, totalmente voltado para o Senhor. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu li um livro, A Quarta Dimensão. Era um livro que eu era jovem, os irmãos aqui devem conhecer esse livro, A Quarta Dimensão. Po Yong-Soo, que agora é David Yong-Soo, Naquele livro, ele contava como ele tinha uma chama ardente no coração dele para pregar o evangelho, para ganhar almas ali, acho que é Coreia, na Coreia, E ele tinha uma sede tão grande, Deus tinha chamado aquele homem para pregar o evangelho, e ele se casou. Só que ele se casou e deixava a mulher em casa e ia pregar. Ia pregar, e o casamento dele estava se perdendo. Aí teve um momento que ele resolveu parar e dizer, olha, eu vou perder minha mulher, eu vou ganhar o mundo todo e vou perder o meu casamento. Eu vou ganhar o mundo todo e vou perder a esposa. Aí ele combinou com a esposa, um dia na semana é dela. Eu não lembro qual foi o dia da semana que ele tirou para ela, acho que foi a segunda-feira. Então ele tirou um dia da semana para a esposa. E ele saía com a esposa para passear naquele dia, que era o dia dela, mas ele ficava agoniado, ele estava do lado dela, mas ele via alguém passando, ele falou, gente, eu tinha que pregar o evangelho para essa pessoa, eu estou perdendo aquela alma que está indo ali. E ele ficava naquela agonia. Ele tem um trecho do livro que ele diz que ele sentava no parque e as pessoas estavam ali, e ele com a esposa, e ele agoniado porque ele queria pregar. E às vezes as pessoas se sentem assim, Mas é importante nós pensarmos que nosso ministério, irmãos, ele começa dentro da nossa casa. Nosso ministério começa dentro de casa. Para ser pastor aqui, eu tenho que ser pastor lá em casa primeiro. Eu tenho que pastorear meus filhos, eu tenho que pastorear minha esposa. Para liderar aqui, a gente tem que liderar em casa. Para orar aqui, a gente tem que orar em casa. Para cantar aqui, a gente tem que cantar em casa. Nosso ministério, irmãos, começa no nosso lar, dentro da nossa casa. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos perder nossos filhos, ou nós vamos perder nossa casa. Nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. E se Samuel realmente deixou-se perder pelas suas atividades com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com o seu envolvimento com o reino de Deus, se isso de fato fez com que ele perdesse esse contato, essa aproximação com seus filhos, então Samuel nada aprendeu com Eli. Samuel viveu ali, durante aquele período negro da história de Israel, na casa de Eli,
e nada aprendeu com a história de Eli. Há um ditado popular que diz assim, que o homem comum, ele aprende com seus próprios erros. Agora, o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. O homem sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 10, ele fala algo parecido. Paulo diz assim, olha, Paulo está ali ensinando a igreja e falando à igreja, e ele chama exatamente a atenção daqueles irmãos para os pecados, para os erros cometidos pelos seus antepassados. Ele começa a descrever a idolatria de Israel, a murmuração de Israel, como Israel se envolveu com a prostituição, se afastou de Deus, e ele começa a enumerar esses pecados, e as consequências que vieram sobre o povo de Israel por causa desse afastamento. Eles se afastaram de Deus e morreram, eles murmuraram contra Deus e morreram, eles se entregaram à prostituição e morreram. E quando chega no versículo de número 6 do capítulo 10, Paulo diz assim, ora, essas coisas se tornam exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo está dizendo, aprendam com o exemplo deles, porque vai custar mais barato para vocês. Olha, no versículo 11 do capítulo 10, Paulo ainda diz assim, estas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ele diz, olha, essas coisas foram escritas exatamente para que nós pudéssemos olhar para elas e tomar cuidado. Devemos estar atentos, irmãos, ao modo como os erros e acertos das pessoas nos ensinam. Aprender com o erro dos outros custa mais barato. Principalmente, irmãos, quando é a Bíblia que está nos ensinando. Principalmente quando são as histórias da Bíblia que nos ensinam com maus e bons exemplos. Porque Deus, Ele não escondeu os fracassos dos seus servos, daquele que Ele chamou. A Bíblia é esse livro perfeito. Só Deus poderia ter escrito. Porque se o homem tivesse escrito a Bíblia, com certeza as falhas não estariam aqui, só as vitórias. Porque eram homens que conheceram a Deus, que andaram com Deus, que foram chamados por Deus, mas que Deus também mostra aqui suas fraquezas, suas limitudes, porque eram homens como eu, homens como você, pessoas sujeitas a cair, a pecar, e a errar, e caíram e erraram muitas vezes. E Paulo nos chama a atenção exatamente, olha para esses erros e aprenda com eles. Aprenda com eles. Devemos estar atentos ao modo como os erros e acertos dessas pessoas nos ensinam. E estar alerta para a nossa vida espiritual. Talvez isso tenha faltado na vida de Samuel. Talvez Samuel não tenha aprendido com Eli. Talvez, apesar de ter vivido ali e ter tido toda aquela experiência, ele ainda assim deixou acontecer dentro da sua própria casa. Se envolveu tanto com as coisas de Deus que deixou seus filhos. E agora já não tem mais como consertar, porque os filhos já são adultos, já são donos do nariz, já são donos da sua própria vida. E agora como consertar? Essa é a primeira hipótese. Nós estamos olhando como se Samuel de fato tivesse sido esse pai. É o que pode ter acontecido. Agora, pode não ter acontecido assim também. Pode ter acontecido de outra forma. A Bíblia não diz se Samuel foi um pai bom ou um pai ruim, mas pode ter acontecido diferente. Pode ter acontecido que os filhos de Samuel tenham se perdido depois de terem alcançado a idade adulta. Pode ter acontecido deles terem crescido e dado as costas para tudo aquilo que aprenderam com seu pai, dentro da sua casa. A Bíblia não diz os motivos e as razões dos filhos de Samuel serem do jeito que eram. Contrário do que a Bíblia diz sobre Eli. Sobre a forma de criação de Eli. Sobre a forma como Eli criou seus filhos. Aqui a Bíblia não diz.
Se os filhos de Samuel eram adultos o suficiente para serem responsáveis pelos seus próprios atos, eles podem ter decidido e feito suas próprias escolhas. Nós devemos ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós nos colocamos na situação de culpados pelos erros dos nossos filhos, quando de fato nós não somos. Porque nós pais, muitas vezes nós ficamos questionando a nós mesmos, onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos? E é bom fazer esse questionamento, né? Mas nem sempre os pais erraram. Nem sempre os pais deram causa àquela situação. Se os filhos são adultos e não querem mais servir a Deus, perceba que você não tem mais nenhum controle sobre eles. Eles já cresceram. Então, irmãos, às vezes nós nos culpamos. E será que de fato somos culpados por isso? Pelas escolhas que eles fazem depois da sua vida adulta? Depois de haverem tomado as rédeas da própria vida? Será que somos de fato culpados? Temos que entender que enquanto eles estão sob os nossos cuidados, debaixo da nossa tutela, nosso ensino, o nosso modo de vida influenciam a vida deles. E marcam a vida deles para sempre. Nós somos o referencial dos nossos filhos. Eles vão aprender conosco. Enquanto eles estão sob os nossos cuidados, enquanto eles estão ali debaixo da nossa tutela, é nossa responsabilidade ensiná-los tudo acerca de Deus, acerca da sua palavra. Eu acho interessante que o texto de Deuteronômio diz assim, fale com ele andando pelo caminho, sentado à mesa, né, em casa, escreve no umbral da porta. Pelo texto, você vê que essa responsabilidade é do pai e da mãe, não é do vizinho, não é do professor, não é do pastor, não é da igreja. Quem está sentado à mesa, quem está andando pelo caminho, quem está todo dia com o menino, quem está todo dia com a menina, eu e você. Então a responsabilidade é nossa. Então, enquanto está sobre os nossos cuidados, enquanto está sobre a nossa proteção, temos a responsabilidade, sim, de inculcar-lhes a palavra do Senhor, de falar-lhes sobre o Senhor, de ensiná-los a amar a Deus, de ensiná-los a honrar o Senhor, a respeitar o Senhor, a ter uma vida santa, a ter uma vida de temor a Deus, a sentir prazer na leitura da palavra, a sentir prazer na oração, a sentir prazer no louvor, a sentir prazer de estar na igreja. Essas coisas se aprendem com os pais. Sou eu que passo essas coisas. Somos nós que passamos isso para os nossos filhos. E a gente se engana porque a gente acha que eles não observam, né? Eles observam tudo. 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 Eles estão de olho em você. Eles estão aprendendo todo dia, toda hora. Era engraçado lá em casa, porque às vezes a gente estava conversando, eu e minha esposa, e os meninos vendo televisão sentados no tapete, no chão, pequenininhos, vendo desenho animado lá. E a gente está aqui conversando e tal. Daqui a pouco o Pedro entra na conversa aqui. Oxe, menina, tu não está vendo televisão? Ele está vendo a televisão, mas ele está me ouvindo. É desse jeito. E é menino, hein? Se fosse menina, então. Se fosse menina, então, aí que dá conta mesmo do recado. Aí que dá conta de tudo que está passando na casa. Não é assim, Érica? Sabe de tudo, né? Elas pegam mais as coisas. Né? Criança é assim, é aquela esponjazinha, está aprendendo tudo e aprende conosco. Aprende a amar o Senhor, aprende a amar a casa de Deus, aprende a amar a palavra, aprende conosco. Nós temos essa responsabilidade, enquanto está sob a nossa tutela, de fazermos isso. Agora, pode ser que a gente tenha feito tudo isso, e depois de grande, o menino deu as costas. Pode ser que tenha acontecido isso com Samuel. Pode ser que Samuel tenha aprendido a lição na casa de Eli.
Pode ser que Samuel tenha aprendido de fato que ele precisava ser um pai mais próximo dos seus filhos e ter orientado seus filhos e ter ensinado seus filhos a amar o Senhor, porque os filhos de Samuel sabiam quem era Samuel. Samuel era um homem de Deus. Toda a cidade, todo Israel conhecia Samuel, todo Israel respeitava Samuel, todo Israel honrava aquele homem, porque conhecia e via nele um homem de Deus, chamado para uma obra de Deus. E não é possível que os filhos de Samuel não enxergavam isso. Vó Ana, com certeza, sentou netinhos no colo e contou a história. Você acha que não aconteceu isso? Contou. Vovô Elcana sentava os netinhos, vem cá, deixa eu te contar a história do seu pai. Você acha que isso não aconteceu? Eles sabiam quem era o pai deles. E pode ser que eles tenham aprendido tudo e depois tenham dado as costas. Isso pode acontecer. Infelizmente, isso pode acontecer. Nós encontramos na Bíblia vários exemplos, irmãos, de pais piedosos que tiveram filhos rebeldes, que tiveram filhos que foram pervertidos. Eu destaquei um aqui para a gente encerrar nessa noite. Eu escolhi Ezequias, o rei Ezequias, e seu filho Manassés. Ezequias e seu filho Manassés. Se você ler a história, eu não vou ler a história aqui para você, está lá em 2 Reis, capítulo 21, e também em 2 Crônicas, capítulo 33, seguintes. 33 e 34, eu acho, salvo o melhor juízo. A história de Ezequias e Manassés. Ezequias, ele foi um dos reis mais piedosos de Israel. Ezequias foi um homem que Deus levantou em Israel, em Judá. Né? Ele foi do reino de Judá. Tinha o reino de Israel, que era o reino do norte, né? Que tinha os seus reis, que era um mais pervertido que o outro. Judá não, Judá já tinha reis mais piedosos. A parte de Judá foi a parte que ficou com Davi, com Salomão. A parte de Israel, o reino do norte, foi a parte que rompeu, né? E foram as 10 tribos lá para cima, com Jeroboão. E desde Jeroboão já se perderam. Mas em Judá não, em Judá as coisas caminhavam certinho de acordo com a vontade do Senhor. Os reis eram mais piedosos, os reis eram mais voltados para o Senhor, mas tinha rei ruim também lá. E Ezequias foi um dos reis piedosos de Judá. Ezequias, ele pegou o reino totalmente em frangalhos. Israel estava... O rei que antecedeu Ezequias, ele deixou tudo... A idolatria, o templo corrompido, tudo jogado às traças, a casa do Senhor estava jogada. E Ezequias foi aquele homem que reconstruiu todas as coisas. Restabeleceu a adoração na casa do Senhor, restabeleceu o louvor dos levitas da forma como Davi tinha feito. Ele trouxe muitas mudanças ali de restauração, restaurando o sacrifício, chamando o povo ao arrependimento. Foi um homem de Deus. Um homem que orava, que intercedia, que buscava ao Senhor, e que Deus abençoou de fato a nação de Israel de uma forma muito grande, através de Ezequias. Era um homem piedoso, era um homem que tinha um compromisso com o Senhor. Quando você lê a história, você vai perceber esses detalhes na vida de Ezequias. Esse homem que Deus levantou e colocou à frente de Israel, como rei. Era um homem temente ao Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor. Ele fez a vontade do Senhor. E a Bíblia já descreve Ezequias dessa forma. Um homem que andou nos caminhos do Senhor. O salmista diz, bem-aventurado, né? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso se cumpre na vida de Ezequias, porque ele é esse homem que teme ao Senhor. E Ezequias, ele reinou em Israel durante muito tempo, né? Em Judá durante muito tempo. Ezequias foi aquele homem que ficou doente, né? E que o profeta Isaías foi lá e disse, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer, né? Ele se vira para a parede, ele ora ao Senhor, ele diz, Senhor, eu fiz.
Senhor, eu realizei. Senhor, quando o Senhor precisou de mim, eu estava lá. Agora tem misericórdia de mim. E Deus mudou a sorte de Ezequias. Deus fez com que a doença parasse. E Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Então era um homem que ele tinha, como é que eu posso dizer? Ele tinha moral diante de Deus. Né? Ele podia chegar para Deus e dizer, Senhor, eu fiz. Senhor, eu realizei. E Deus não ia dizer para ele, não, deixa de conversa porque eu te conheço. Não, Deus honrou Ezequias. Talvez tivesse sido melhor ele ter partido, mas Deus resolveu permitir que ele ficasse. Né? Então, Ezequias, ele passa por essas experiências com Deus, a experiência de ganhar a guerra, de ganhar a batalha, de apresentar as cartas dos inimigos diante do Senhor e clamar pela bênção do Senhor. E Deus conceder vitória diante dos inimigos. Ezequias viveu experiências maravilhosas com o Senhor, de salvação, de libertação do povo, porque ele era um homem que tinha um compromisso com Deus. Agora, quando Ezequias morre, quem assume o trono é seu filho Manassés. Manassés. A história diz que Manassés ele assume o reino com 12 anos de idade. Manassés reinou 55 anos. Foi o período mais longo que um rei ficou no trono em Israel. 55 anos. Ele começou muito novo, ele começou com 12 anos. Alguns historiadores dizem que ele começou com 12 anos como príncipe regente, ali reinando junto com seu pai. Então, por um período de 10 anos, ele governa junto com seu pai, ele é co-regente com seu pai. Alguns historiadores dizem isso, que dos 12 aos 22 anos, ele esteve junto com seu pai. Aos 22 o pai morre, aí ele assume a nação sozinho. Mas a descrição que a Bíblia faz de Manassés, logo no versículo 1, é que Manassés, deixa eu ver aqui, não, versículo 2, ele praticou tudo quanto era abominável aos olhos do Senhor. Manassés, ele viveu um longo período com seu pai. Manassés, ele viu Deus fazer milagres na vida de seu pai. Ele viu Deus curar seu pai de uma enfermidade que era para a morte. Ele viu Deus dar vitória para o seu pai diante das guerras. Ele viu a restauração que seu pai fez em Israel. Ele participava dos cultos, das celebrações, dos sacrifícios junto com seu pai. Ele estava servindo a Deus junto com seu pai. Mas agora, quando ele assume o trono e seu pai morre, ele dá as costas para tudo aquilo que ele viu, para tudo aquilo que ele aprendeu. Porque se ele era co-regente com seu pai, ele tinha um relacionamento muito próximo com o pai, com um homem piedoso, com um homem que temia ao Senhor, que buscava ao Senhor. Porém, quando a gente olha a história de Manassés, parece que ele jogou tudo isso fora quando ele cresceu, quando ele se torna adulto, quando ele se torna dono do seu nariz. E ele agora vai fazer tudo o contrário, tudo aquilo que seu pai tirou de lixo, de idolatria, de feitiçaria, de dentro de Israel, ele traz de volta. Ele vai trazendo de volta. Ele traz de volta a idolatria, ele traz de volta a feitiçaria, ele começa a consultar necromantes, consultar pessoas de tudo quanto é jeito. Ele entrega seu filho, a Moloque, em sacrifício. Manassés, ele foi tão perverso que o texto bíblico diz que ele era mais perverso do que os povos que Deus tirou de Israel quando trouxe o povo para a terra. Os amorreus, por exemplo, que eram povos crudelíssimos. E a Bíblia diz que Manassés era um homem mais terrível que os amorreus. Ele banhou Jerusalém de sangue, matando inocentes. Pensa no camarada que era ruim. Manassés era um homem ruim. Tinha um coração pervertido. Ele foi capaz de entregar seu próprio filho para sacrifício a Moloque. Ele pegou uma estátua de Azerá, e nós já estudamos aqui sobre Azerá, né? Esse ídolo maligno de prostituição, de imoralidade, de tudo aquilo que não presta. Sabe onde é que ele colocou? Dentro do templo.
no lugar santo, para afrontar Deus, para afrontar o Senhor. Alguém que conhecia Deus, a palavra de Deus, conhecia a vontade de Deus, toma uma atitude dessa. É possível isso? É possível, irmãos. É possível alguém que conheceu a Deus, que serviu a Deus junto com seu pai, agora depois que o pai morre, toma uma atitude dessa, se torna essa figura totalmente pervertida. E Deus ainda olha para Manassés e diz: olha, muda, meu filho, muda, porque senão eu vou trazer juízo, muda, porque senão eu vou trazer castigo. Talvez Deus se compadecesse dele por causa de Davi, por causa do próprio pai dele, de Ezequias, que serviu ao Senhor. E Deus olha e diz: muda, mas quem disse que ele muda? O coração dele está totalmente pervertido, está totalmente voltado para as coisas malignas. Manassés era esse homem totalmente corrompido. Um dia houve uma pregação que o título era O Pior Homem da Terra. Manassés, contando a história de Manassés. E realmente, se você lê a história, quando você vai ter a oportunidade de ler em casa, leia. Manassés foi terrível. Mas Deus resolveu trazer juízo. Deus levantou os assírios. E os assírios vieram. E vieram contra Manassés. E prenderam Manassés. E levaram Manassés cativo para a Babilônia. Tem uma tradução que diz que eles enfiaram um anzol no nariz de Manassés. Um anzol no nariz deve doer. Ele foi guinchado para lá. Ficou preso em correntes. Jogado no calabouço. Na prisão. Humilhado. Ele tão prepotente, né? Tão dono de tudo, né? Matando, fazendo, acontecendo. Agora foi arrastado, humilhado pelos seus inimigos, jogado na prisão, preso a correntes. Lá estava ele. Lá estava Manassés. E sabe que quando isso acontece, a ficha de Manassés caiu? Você sabe que quando ele está lá no calabouço, preso, machucado, humilhado, eu não sei o que doía mais, se era o corpo ou se era a autoestima dele, de ter passado por tamanha humilhação, mas estava lá, um resto de gente, que os assírios, irmãos, não brincava não, assírio não levava só algemado não, a taca era feia. Imagina o que Manassés sofreu na mão dos assírios. Até chegar lá em Babilônia e ficar preso em Babilônia. Mas quando ele chega lá e ele vê toda aquela situação, onde ele foi parar, a ficha dele caiu. E quando a ficha dele cai, sabe de quem que ele se lembra? De Deus. Do Deus de seu pai. Do Deus que ele serviu quando era criança. Do Deus que ele serviu na sua juventude, do Deus que ele viu salvando seu pai, dando livramento, dando cura, trazendo libertação. Aqui ele se lembra do Senhor, e ele ora ao Senhor do fundo daquele poço, lá daquela prisão. Ele clama ao Senhor, ele clama pela misericórdia de Deus. Irmão, esse texto é lindo, porque aqui há a manifestação da graça maravilhosa de Deus. E Deus, que não despreza a um coração quebrantado e contrito, olhou para o miserável Manassés e teve misericórdia dele. Deus perdoa Manassés. Deus restaura Manassés. Deus tira Manassés de dentro daquele buraco ali. Ele volta para o trono. Deus permite que ele volte ao trono. Ele volta a se assentar no trono em Judá. E agora ele começa a mudar tudo que ele tinha feito de errado. Ele começa a restaurar tudo aquilo que o pai dele tinha consertado e ele tinha desmantelado, agora ele está restaurando novamente. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que às vezes acontece isso. Pode acontecer de nós criarmos filhos na igreja, de nós ensinarmos a palavra do Senhor para eles, de nós
termos todo o cuidado do mundo e um dia eles se afastarem do Senhor. Mas saiba de uma coisa, por mais longe que eles estejam do Senhor, tudo aquilo que foi ensinado sobre Deus está no seu coração, está na sua alma, está dentro dele. E na hora que a coisa apertar, é para Deus que ele vai correr, é para os pés do Senhor que ele vai vir. Porque por mais que ele se sinta rebelde, por mais que ele se mostre rebelde, ele sabe que ele não é nada. E às vezes é preciso que Deus dê uma sacudida, né? Às vezes vai ser preciso Deus dar uma... né? Para que ele acorde para a realidade e diga, eu vou voltar. A segurança está em Deus, está no que meu pai me ensinou, está no que minha mãe me ensinou, está em servir ao Senhor. Então nunca é perda de tempo ensinar seu filho as coisas do Senhor. Ensine, fale, pregue. Provérbios diz, ensina a criança no caminho, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. E ainda que seja como Manassés, se perca, se afaste, pode deixar, que ela vai voltar. Ela vai voltar. O cerco vai apertar, a coisa lá fora não é fácil. O diabo não passa a mão na cabeça de ninguém, não. O diabo não está brincando de ser diabo, não. Por mais que as coisas pareçam fáceis lá fora, pareçam tudo bom, tudo um mar de rosa, chega uma hora que o diabo tira tudo e deixa a pessoa na realidade nua e crua da vida. A sorte daqueles que conhecem o Senhor, que conhecem a misericórdia de Deus, que já ouviu falar sobre a graça, sobre a salvação, sobre a misericórdia, sobre o perdão, porque ele vai fazer como Manassés, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai chorar e ele vai pedir misericórdia. E é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não despreza. Pode ser que Samuel não tenha aprendido nada e tenha deixado seus filhos à própria sorte, e aí, quando ele acordou, já era tarde demais. Mas pode ser que não. Pode ser que ele tenha ensinado e depois eles tenham se perdido. De qualquer forma, a lição fica para nós. É melhor aprender com o erro dos outros. Custa mais barato. Paulo diz, essas coisas estão escritas aqui, irmãos, é para que a gente possa olhar para elas, para que a gente possa aprender com elas, para que a gente possa se cuidar. É por isso que elas estão escritas aqui. As falhas, os erros, né, de grandes homens de Deus, estão aqui descritos. Deus não escondeu nada. São pessoas que Deus amou, Deus chamou, Deus separou, Deus trouxe para perto, Deus deu missão importante, Deus chamou para a sua obra. Mas que erraram, que falharam em muitos pontos da vida. E está tudo registrado aqui, para que eu e você possamos olhar e não cair nos mesmos erros. E nos desviar deles. Mas ainda que a gente tenha feito tudo da forma correta, e agora você olhe e diga, onde foi que eu errei, Senhor? Onde foi que eu errei? Talvez você não tenha errado. Talvez seja só o coração rebelde e endurecido mesmo. Talvez seja só isso. Mas creia, Deus vai fazer com que situações da vida faça com que a ficha caia e ele ou ela entenda que o lugar dela é aqui. É aos pés do Senhor. É servindo ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Pela Tua palavra que veio a nós. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a criar os nossos filhos na Tua presença, nos Teus caminhos, segundo a Tua vontade. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê do Teu Espírito. Ó Deus, ajude-nos a sermos, ó Deus amado, pastores em casa, líderes em casa, cantores em casa, homens de oração, mulheres de oração em casa. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir o ministério que o Senhor nos deu dentro do nosso lar, com a nossa família, Senhor.
Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a cuidar deles segundo a Tua palavra, orar juntos, trazê-los à Tua casa, fazê-los amar a Tua casa, fazê-los amar a Tua presença. Senhor, oro por aqueles que se afastaram, oro por aquele pai, por aquela mãe que tem seus filhos longe da igreja. Muitos, ó Deus, criaram aqui, ensinaram aqui, cresceram aqui, mas ou cresceram dentro da igreja e por alguma razão se afastaram, mas são teus, Senhor. Conhecem a Tua palavra, Senhor, pertencem a Ti, Senhor. Que o Senhor possa trazê-los de volta, que o Senhor possa alcançá-los com Tua graça e com Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor dê a este pai, a esta mãe, sabedoria e graça. Ó Deus, para que continue orando, continue clamando, Senhor. Porque a seu tempo o Senhor vai agir na vida dessas pessoas. É assim que nós cremos, Senhor. E é assim que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Que palavra, né? Que palavra maravilhosa. Irmãos, o pastor Elias falou uma única vez e, se depois você quiser ler a história de Manassés, é segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Dá uma lidinha em casa. 33. Segundo livro de Crônicas.